para começar então os outros dois últimos, né? O poder e a santidade. Encerrando, e se Deus quiser, conforme anunciamos aqui umas 2 ou 3 lives lá atrás, vamos estar iniciando então inaugurando a nossa universidade, falando sobre o reino de Deus e esses fundamentos, essas coisas todas, a doutrina toda, ministrando agora numa aula numa universidade que já está formada, vai ser só inaugurada aqui mais uns dias, amém? Pastora Jane Adrien, minha pastora de Bangu, já estive 2 vezes em Bangu essa semana também, aliás a sexta-feira nosso trabalho foi feito todo em Bangu, pertinho da Jane, e eu não fui lá tomar um café, mas eu vou, se Deus quiser. Eliette Bueno também chegou. Irmãos, 5 horas, vamos orar. Senhor nosso Deus, te rendemos graça nesta hora pela tua bênção preciosa e poderosa. Estamos aqui já com os nossos amigos que estão chegando, Pai querido, para dar início a essa palavra de hoje. E mais uma vez, ó Pai, eu confesso que eu dependo inteiramente de Ti, 100% de Ti para ministrar. Senhor, esta palavra não é minha, ela é Tua, pertence a Ti. Portanto, Pai, eu preciso da Tua ajuda, da Tua sabedoria, conhecimento, revelação, graça, tudo, misericórdia, tudo que for possível ajudar, Senhor, na me ajuda, para que eu possa levar esta palavra e as pessoas possam ouvi-la e entendê-la, para que possam viver segundo a Tua vontade. Ajuda-me, Senhor, nesta hora, e certamente, conforme faço todos os dias, durante as lives, no final da live, a honra e a glória pertencem tão somente a Ti e a nenhum de nós aqui embaixo. Portanto, Pai, estenda a Tua graça, a Tua misericórdia nesta noite, desce esse manto de graça sobre nós nesta noite e nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome poderoso do Senhor, fundamento da força, dos fundamentos do reino de Deus. Não existe reino sem força. Ele tem que ter força para movimentar. Se ele não tem força, ele não movimenta nada. Não movimenta a política, não movimenta a economia, não movimenta a sociedade, não movimenta a educação, não movimenta as finanças, não movimenta nada. Porque reino tem que ter força. Tem que ter o rei, tem que ter o povo, tem que ter o reino e a estrutura do reino, e tem também a força para o rei fazer com que todas as coisas comecem a fluir e se transformem em bênçãos para aqueles que habitam no reino. A Jane está dizendo, espera aqui em casa. Ou seja, me aguarda aí que eu vou chegar aí. Bendito seja o nome poderoso do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje está num livro muito especial da Bíblia. Vocês conhecem muito bem, porque todo mundo conhece a história, até o incrédulo com essa história, e fala principalmente de uma necessidade que essa pessoa teve para poder vencer as suas adversidades, para vencer as suas tribulações, suas lutas, que são consideradas talvez as piores tribulações, o pior sofrimento que alguém já passou na Bíblia. Isso segundo até a opinião dos próprios incrédulos que não creem em Deus, mas conhecem a história. Até eles são testemunhas de que essa tribulação talvez tenha sido uma das maiores dores que o ser humano tenha passado. É a história de Jó. Como Jó conseguiu superar, passar por um momento de adversidade que foi autorizado, produzido e supervisionado pelo próprio Hashem, pelo próprio Senhor. Olha o que eu estou dizendo. Ele produziu, ele deixou aplicar e ele próprio supervisionou, porque ele sabia dos limites de Jó, sabia até onde ele poderia ir e não ir. Porém, aqui embaixo, Jó teria que ter, além da sua fé extraordinária no Senhor, ele teria que ter também uma força sobrenatural para resistir. Porque vocês vão entender essa história da seguinte maneira. As pessoas imaginam, creem que o diabo produziu aquilo tudo. Na verdade, o diabo é um agente do Senhor também. Quando Deus quer, Deus também bota o diabo para trabalhar para ele. Porque o diabo também, o nosso Deus, o nosso Senhor, também é Senhor do diabo. O diabo não é nada perante ele, a não ser um servo dele, um servo que pratica a maldade quando Deus permite, quando Deus autoriza. Bem, então, na verdade, quando você lê o livro de Jó, preste muita atenção nisso. Você só vai ver a participação, ou a entrada, ou a chegada do diabo
somente ali no comecinho do livro de Jó. Depois ele desaparece e ninguém mais fala em Jó, os amigos não falam, Deus não fala, Jó não fala, ninguém fala, o diabo sai de cena. Porque, na verdade, todos nós sabemos que tudo aquilo foi produzido, autorizado e supervisionado, conforme eu falei, pelo Senhor, pelo Eterno, porque queria trazer uma grande bênção na família, ou na vida de Jó e na sua família. Então, nós queremos descobrir aqui como esse homem teve essa força, da onde veio essa força, e se ele tinha alguma força antes do início da tribulação, né? A palavra diz logo no primeiro versículo que Jó tinha virtudes, né? Era um homem de virtudes. A Bíblia diz que ele era íntegro, que ele era reto e era temente a Deus, e se desviava do mal. Um homem cheio de virtudes, um homem que, além da sua riqueza, além da sua fortuna, além de tudo que possuía, era um homem bom, independente disso tudo, ainda tinha integridade, fazia seus negócios com retidão, não era corrupto, ganhava honestamente a sua riqueza, a sua fortuna. Era reto, não se desviava nem para um lado nem para o outro, andava em linha reta, né? Era temente a Deus, e quando via alguma coisa errada, ele se desviava do mal. Então, o homem cheio de virtudes, né? Até aqui não encontramos nenhum defeito em Jó que justifique toda a tribulação que ele passou. Mas o que é importante agora é que se esse homem era íntegro, era reto, temente, se desviado do mal e era bilionário, esse homem tem que ter uma força extraordinária. Esse homem não tem nada para ser fraco. Esse homem não tem nada para dizer assim, eu estou com azar, eu estou sem sorte. Não, nada disso. Ele tinha tudo, né? A Bíblia descreve a riqueza dele, e ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Aliás, eu quero fazer aqui um parêntese, porque a teologia, uma parte dos teólogos afirma que a história de Jó, que ela não existiu, que era apenas um romance, uma poesia, porque faz parte dos livros históricos. Outra parte diz que existiu, que é um livro muito antigo, uma história muito antiga. Para nós aqui, interessa o seguinte: se Deus permitiu na Bíblia essa história, nós não vamos saber se existiu ou não existiu. Você que a história está na Bíblia, e só está na Bíblia para nos servir de lição para alguma coisa, para nos ensinar alguma coisa. Amém? É disso que nós temos que entender, e a partir daí então tirar os ensinamentos e a doutrina e a experiência e os princípios de Deus para nós, principalmente esse fundamento do reino chamado força. Ou seja, vai para a luta, vai para a batalha, vai para a tribulação, precisa ter força. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena, você não vai muito longe. Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: ele foi atacado, ele recebeu a tribulação, recebeu a prova, e aí apareceram algumas pessoas para dialogar com ele. E prestem muita atenção, porque é justamente aqui, e vai servir de lição para a sua vida, para a minha vida e a de todo mundo, porque nós somos cristãos, somos filhos do Eterno, andamos aqui na terra como filhos de Deus. Então você vai observar que de vez em quando alguém vem, alguém aparece, alguém entra na nossa vida, e com argumentações, e com opiniões, e com acusações, e querendo se envolver, querendo julgar, querendo trazer uma palavra pesada. Eles entram na nossa vida e roubam ou destroem a nossa força em Deus. E não estou falando, irmãos, presta atenção, não estou falando de pessoas distantes, estou falando de pessoas próximas, bem próximas. São os que mais tentam destruir a nossa força, são os que estão mais próximos. Um dia o Senhor Jesus falou, um dia Jesus falou que os nossos inimigos são os da nossa própria casa, os mais próximos de nós. Não necessariamente parentes de família, mas os que estão próximos de nós. E no caso de Jó, exatamente isso. Esse homem, pelo perfil dele, no versículo número 1 do livro dele, pelo seu perfil, era um homem quase que perfeito. Um homem reto, íntegro, desviava do mal, temente a Deus,
se assentava na porta da cidade para julgar as pessoas, para ajudar a resolver a causa dos outros, quase como um juiz ali. Todo mundo acreditava nele, ele tinha um conselho para todo mundo se consultava com ele, todo mundo ia pedir uma opinião a ele. Seu Jó, o que o senhor acha do meu caso aqui? Eu discuti com a minha mulher, ela falou isso, eu disse isso, o que o senhor acha? Ele dava lá o conselho. Seu Jó, tem um negócio para fazer aqui com o companheiro, quero comprar 50 camelos dele, mas ele não está querendo vender, por isso, o que o senhor fala? Ele estava ali para aconselhar, um conselheiro, um juiz, né? um árbitro, para resolver a situação, mesmo informalmente, mas estava ali porque ele tinha uma credibilidade tremenda. Pela sua credibilidade, então ele, né? A Rosilane Pereira está dizendo aqui, o livro de Jó não pode ser fictício. O próprio Deus, através do profeta Isaías, relata a pessoa de Jó. Muito obrigado, Rosilane, muito obrigado pela sua palavra. Eu também concordo plenamente com isso. Eu nunca ensinei que o livro de Jó nunca existiu. Você agora nos dá um apoio tremendo aqui. Muito obrigado pela sua ajuda aí, Rosilane Pereira. Não pode ser fictício porque o próprio Rachem, através de Isaías, relata sobre a pessoa. Obrigado, Rosilene. Parabéns, muito obrigado. Vai nos ajudando sempre aí, você e os outros também. Muito obrigado. Então, nós precisamos entender que são os próximos da gente. E aí você vai ver que quando chega a enfermidade, quando chega a dor, quando chega a derrota, quando chega a falência, quando chega tudo, aí as pessoas então começam a abrir a boca para conversar com Jó. Eu não vou explorar a primeira pessoa aqui agora, porque a primeira pessoa foi a sua própria mulher. A sua própria mulher que estava ali. Por que eu não quero falar da mulher agora? Porque a mulher vivia com ele. Ele era rico, a mulher também era. Ele vivia bem, a mulher também vivia. Então, a mulher estava sempre do lado dele e sabia quem era ele. Sabia o caráter dele. Sabia que ele era homem temente, homem reto a Deus. Então, ela conhecia o seu caráter, conhecia o seu perfil, conhecia a sua personalidade. Então, essa mulher, na hora do sofrimento, embora ela, a mulher, não tivesse sido atingida pela lepra, mas ela foi atingida na pobreza, foi atingida na morte dos filhos. Foram 10 filhos que morreram. Ela também começou a sofrer indiretamente pelo que aconteceu com Jó, mas também encarou o sofrimento. Porque da mesma forma que Jó foi perdendo, ela também perdeu. Somente a saúde dela não foi tocada, mas a perda dos filhos atingiu ela. A perda da fortuna atingiu ela também. Então, ela tinha lá vamos dizer assim, ela tinha um espaço, né, para falar com Jó e dar uma opinião para ele. Só que a opinião dela, quando chega, é uma opinião errada. Ela não podia ter falado o que falou quando ela diz amaldiçoa a Deus e morre. Não podia ter falado isso, por quê? Porque o marido dela estava apenas passando por uma prova. E ela não entendia isso, né? Ela disse assim, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Há uma dificuldade nessa palavra amaldiçoa, porque Deus não pode ser amaldiçoado, né? Na verdade, parece que ela foi meio irônica, ela disse abençoa a Deus e morre. Porém, ele disse assim, fala como qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Olha bem o que ele está começando a raciocinar. Se nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal também? Olha que coisa interessante, Jó naquele tempo, né, sem o conhecimento que nós temos hoje, não disse que o mal absolutamente teria vindo do diabo. Conforme muita gente no mundo pentecostal, tudo que é bom atribui a Deus, tudo que é mal atribui ao diabo. Tome cuidado, porque quem governa a nossa vida é só Deus, não é o diabo. Só Deus governa. Então Deus entra na nossa vida, decide, orienta, fala, manda para cá, manda para lá, e Deus governa a nossa vida. Então esses cristãos que costumam dizer que o diabo está furioso comigo, o diabo está perseguindo, tome cuidado, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o Espírito Santo enche o teu coração, a tua boca sempre vai falar do Espírito Santo. Ainda que seja a pior tribulação que você tenha passado, vai falar do Espírito Santo. Mas, se o teu coração está cheio de outra coisa, vai sair outra coisa pela tua boca. Então tome cuidado com isso. Enche a sua vida da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo. Então, a mulher falou, ele repreendeu a mulher. Tinha poder, tinha autoridade sobre a mulher, repreendeu a mulher e disse, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Todo mundo já sabe dessa história, né? Mas aí, agora que vem as pessoas que eu quero falar, que vieram para ajudar, para ser solidário, para abençoar, para dar o ombro amigo para ele chorar, para se compadecer dele, que vieram com as maiores das boas intenções. Os 3 amigos. São 4 amigos. Vamos falar, primeiro apareceram 3, né? Depois lá no capítulo 32 é que vai aparecer o Eliú. Mas primeiro aparecem os 3 principais, né? Vieram na verdade, para ajudar, para abençoar. Vieram cheia de boas intenções. Nosso amigo está sofrendo, nosso amigo está morrendo. Vamos lá falar com o nosso amigo, vamos visitá-lo, vamos dar um apoio para ele. Ficou pobre, nós somos ricos, vamos ajudá-lo. E aí aparecem esses tais amigos de Jó que vieram para dar a sua solidariedade, né, o seu amigo. Estamos aqui para ajudar, Jó. Estamos aqui para te apoiar. Estamos aqui para dar nossa força para você, tá bem? Então, eles chegaram lá, e aí é que nós vamos entender como esse diálogo que era para ajudar, que era para fortalecer, que era para apoiar, que era para levantar, que era para tirar a depressão de Jó, que era para levantar a autoestima de Jó, como esses 3 amigos, cheios de boas intenções, estavam afundando a Jó, tirando a força que ele ainda tinha. E se Jó não fosse um homem muito inteligente e muito confiante em Deus, esses 3 amigos teriam matado a Jó. É forte isso, né? Se ele não tivesse a resiliência que ele tinha, né? Resiliência é uma palavra tirada aí da física quântica, né? E da física mesmo. Que significa assim, superar adversidade, né? Lidar com situações adversas, né? Resistir a pressões, obstáculos, tudo de pressão que vem em cima de você. Essa palavra resiliência diz que é resistência para você superar e vencer tudo isso. Então, por isso que eu gosto de usar essa palavra resiliência, que ela ainda é uma palavra mais contundente do que a palavra força, né? A força no mundo espiritual opera como se fosse realmente uma resiliência, um processo químico que dentro do nosso interior, quando tudo por fora está dizendo que nós vamos morrer, vamos ser destruídos, vamos ser derrotados, estamos acabados, não vai acontecer nada, perdemos tudo, não tem jeito, nem Deus está ouvindo. Então lá dentro de nós, existe uma transformação interior que é tocada pelo Espírito, não é pela carne, porque pela carne a gente perde, mas o Espírito que está lá dentro, que anda na presença de Deus, esse Espírito então libera uma resiliência tremenda, que te dá uma força, que você é capaz de falar como o apóstolo Paulo. A nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada com a glória que há de vir. Paulo tinha essa resiliência nele, e apanhava, era caluniado, perseguido, prisão, cadeia, doença, enfermidade. Olha quanta tribulação, quanta adversidade. Tudo isso está acontecendo comigo, não pode nem ser comparado com aquilo que eu estou esperando lá na frente. É leve, é momentâneo, né? Mas isso é Paulo, isso é outra história. Vamos ficar aqui com o nosso amigo Jó. Então esses 3 amigos que vieram, né? Ele faz, Temanita, né? Que veio lá distante de Temã, Bildade, o Suíta, né? Veio de uma região, segundo a arqueologia, segundo a história, veio de uma região chamada Suá, daí o nome dele seria Suíta. E Zofá, o Namatita. 3 amigos, o mais velho, mais ou menos, e o mais novo. Tinha uma diferença de idade. Aí você presta atenção, porque eles vão falar exatamente pela idade. Os 3 eram mais velhos do que Jó. Os 3 tinham mais idade do que Jó. Quando eles chegaram, vinham de longe, muito longe mesmo. Se eles vieram de longe, eles não estavam com o Jó todos os dias ali. Eles não estavam convivendo diariamente ali. As distâncias eram imensas, eram grandes, né? Não era rápido como hoje. Então eles vieram de longe. Quando eles vieram de longe, eles se aproximam de longe, não reconheceram ao seu amigo que antes andava bem vestido, andava bonito, andava elegante, sorridente, feliz. De repente encontra um homem com o corpo todo coberto de lepras, no chão, como se fosse um resto de ser humano, como se fosse um pobre coitado, não tivesse nada. Aquilo chocou eles.
Chocou de tal maneira que a Bíblia diz que eles chegaram, se assentaram em volta de Jó, e durante aí um tempo, durante uma semana aproximadamente, eles não falaram uma palavra, não disseram nada. Estavam olhando, observando, pensando o que ia dizer, sem saber exatamente o que falar, né? Ficaram olhando, e na verdade nem foi eles que começaram a falar, foi Jó que começou a falar. Jó não resistiu e começou logo, né? Afinal de contas, vocês vieram aqui para me visitar, para falar, para dizer alguma coisa, né? Então, podem falar, podem, o que vocês quiserem falar, não tem? Eu quero ouvir, vamos ouvir. Então eles começam a conversar, e aí começa o tal diálogo, né? Começa o tal diálogo que vão querer colocar aqui, ó, na cabeça de Jó, enfiar aqui, criar uma fortaleza na cabeça dele, para provar que, na verdade, tudo aquilo, o culpado era ele mesmo, né? Porque, afinal de contas, segundo, né, vamos ver aqui o diálogo, afinal de contas, Deus não poderia fazer aquilo com uma pessoa, a não ser que a pessoa tivesse cometido lá um grande e terrível pecado. Aí começa já com o espírito de acusação, e Jó começou a ficar numa situação difícil. Quem veio para me apoiar está me acusando. Olha que coisa terrível. Irmãos, eu sei que vocês sabem, vocês que vivem nas igrejas como eu, né? Vocês sabem que o que mais existe hoje na igreja são pessoas com a característica, com a personalidade, com o perfil desses três amigos de Jó. Qualquer situação adversa que acontece contra um cristão hoje, sempre haverá alguém na sua própria igreja, no seu próprio círculo de amizade, para dizer assim, se aconteceu isso com fulano de tal, é porque ele deve estar devendo. Deve ter feito alguma coisa e Deus está cobrando dele. Aí começam logo a falar, e quando não fala na frente, fala por trás, mas começa a falar, e quando a pessoa fica sabendo, já está no sofrimento, já está na luta, já está na batalha, aí vem mais aquela acusação e se desespera. Se desespera porque no íntimo dele sabe que não é verdade. Não é verdade, mas quem vai acreditar nele? Quem é que vai acreditar num cristão que está na universidade, está na prova? Ninguém. Então aí, esses amigos, eles têm uma coisa muito interessante. São três amigos, e você vai ver que os três têm argumentos diferentes, e eles têm personalidade diferente, e eles começam a falar com Jó, fazendo uma espécie de confronto de personalidade, confronto de caráter, julgando a Jó e falando do caráter deles. Aconteceu com você, mas não acontece comigo, porque eu não faço assim, eu não faço o que você faz. Então, nós vamos ver aí esses três amigos. O primeiro a falar, o primeiro a contradizer, o primeiro a argumentar contra Jó, foi o tal do Elifaz, que era o mais experiente, era o mais velho e era o mais experiente. Preste bem atenção, eu estou dizendo que era o mais experiente, porque na sua caminhada cristã, sempre haverá às vezes uma pessoa com mais tempo de igreja, mais conhecedor da palavra, mais isso, mais aquilo, que virá para cima de você com a experiência. Olha o que eu estou dizendo para você. Quando alguém vem nos aconselhar, nos orientar, nos ajudar, nos apoiar, ser solidário na nossa causa, preste atenção, meu irmão, minha irmã. Se ele vem jogando para cima de você a experiência dele, ou se ele vem jogando para você o que Deus falou com ele para falar contigo. Preste atenção para você discernir o que vem de lá. Se é dele ou se é do Senhor. Se é dele, vai roubar tua força. Se é do Senhor, vai aumentar a tua força. Porque na hora que nós estamos na dificuldade, na prova, na luta, perdendo a nossa força, enfraquecendo, o que vai nos ajudar, o que vai nos levantar, é sempre uma palavra que venha lá do céu. Não importa se ela vem pela boca de um profeta, se vem pela boca de um irmão, de uma irmã, de uma criança, sendo de Deus, ela pode vir do jeito que ela vier. Sendo de Deus, ela pode vir até pela boca do incrédulo, não tem problema. Sendo de Deus, ela pode vir até pela boca de uma jumenta, conforme foi com Balaão. Não tem problema. Sendo de Deus, o importante é que ela chegue. E se chegar, ela opera tremendamente, né? Então, esse Elifaz
Ele usou da experiência dele, a experiência, e começou o discurso dele baseado no que ele pensava da vida. Ele não começou o discurso dele pensando no que Deus pensava, no que Deus dizia, não. Ele começou relembrando os bons exemplos da vida, principalmente Jó. Você foi um sujeito assim, assado, então começa a falar com ele e começa a mostrar a tal da experiência. E quando ele foi falando, ele, por ser mais velho, né, ele foi falando e todo mundo ouvindo, não somente Jó, mas os outros dois amigos também. Então, note que as palavras dele, conforme quando ele falou de experiência, mexendo na experiência do próprio Jó, ele tenta relembrar a Jó, a situação que ele já tinha enfrentado e vencido. Olha o que ele diz para Jó, estou lendo a palavra aqui para vocês. Eis que tens ensinado a muitos. Eu não disse para vocês que ele ficava na porta da cidade ajudando os outros, julgando, abençoando, aconselhando, orientando. Ele fala isso. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. Muitas pessoas, Jó, fracos, que foram falar com você, foram fortalecidos pela tua palavra. A tua força, Jó, deu força para outros, porque pela tua experiência, olha que ele faz, não está falando de que ele era temente a Deus, está falando da experiência dele. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Olha como a conversa dele é falando da força de Jó. Porque o que eu falei é que antes de acontecer tudo isso, Jó tinha força. Um homem que é temente a Deus, desviava do mal, é reto, é íntegro, abençoa todo mundo, ajuda todo mundo, né? Tem uma família maravilhosa. Esse homem tem força, não é fraco, não é fracote. Ele é realmente um homem de força de caráter, força de espírito e força da presença de Deus. Mas agora, em chegando a tua vez, quando aconteceu contigo, tu te enfadas, sendo atingido, tu fica perturbado. Peraí, ele faz, vamos uma paradinha que ele faz. Quem foi que disse para você que ele está enfadado e que ele está perturbado? Você que está dizendo isso. Você que trouxe uma palavra negativa para jogar nas costas de Jó, que é o que muita gente hoje faz com você quando você está na prova e na luta. Olha, irmão, confessa o teu pecado. Olha, irmão, se conserta com Deus. Deus está falando comigo, mandando para você se consertar. Quantas vezes vem um profeta, não sei de onde aí, e fala assim para você, ó, Deus está falando para você consertar a tua vida, conserta a tua vida, homem. E você não sabe nem de onde vem aquela palavra. Está botando um peso em cima de quem já está morrendo. Está botando um peso espiritual em cima de quem não aguenta. É terrível isso. Eu já vi muito isso, mas muito mesmo. E vejo, ainda hoje vejo, né? Além disso, diz que Jó teve outras oportunidades de ajudar outras pessoas, mas não fez. Olha que coisa! Jó, agora que é com você, você está cansado de falar. Outra coisa, Jó. Você teve chance de ajudar muitas pessoas e não ajudou. Epa, que acusação é essa? Se o teu marido, se ele faz, estava lá distante da terra dele, não estava todo dia com Jó, como é que ele inventou essa história? De que muita gente apareceu e Jó não ajudou? Está botando peso. Está botando um peso em cima de quem está leproso. Está botando um peso em cima de quem está morrendo. Está botando peso em cima de quem já está fraco. Por isso, toma cuidado. Quando o amigo vem para dizer que vai te abençoar, toma cuidado, que a palavra dele pode te derrotar. Julgue. A Bíblia é tão sábia, a palavra de Deus é tão sábia, mas tão sábia, que até uma profecia que sai da boca do profeta, o Senhor diz que nós temos autoridade para julgar a palavra que sai da boca do profeta. Não é julgar o profeta. Não se meta com a vida do profeta. Não entre na vida dele. Não é para julgar ninguém. Mas a palavra que ele dá para você, você tem o direito de julgá-la, porque é assim que Deus fala. Julgai as profecias para ver se procedem de Deus. Agora vem aí, ele faz e está botando peso em cima de quem já está morrendo, né? Na hora em que ele precisava ser ajudado. Então está fazendo peso, carga em cima dele. Isso aí é usando a própria experiência. Já você fazia isso, você fazia aquilo, você abençoava, você ajudava, e agora você não está ajudando, e agora você não está acontecendo nada. Então, na verdade, quando veio para cima de você, você se encolheu, você se retirou, você se escondeu, você não ajudou. É por isso que você está sofrendo, Jó. E o Jó está ouvindo, né? Depois ele faz muito bom de conversa, muito bom de papo. Ele fala
e fala das experiências de outras pessoas para servir de exemplo à vida de Jó. O que a vida de Jó tem a ver com a vida de outras pessoas? O que a tua vida, irmão, tem a ver com a vida dos outros? Por que alguém vai querer pegar uma experiência negativa de alguém e jogar em cima de você, se é você que está passando tribulação agora? Você está na prova, está na luta, alguém vai contar a história de outro, história daqui, história dali, né? Que coisa horrível. Você já pensou, você vai para um hospital doente, você está com uma doença lá, ou seja Covid, ou seja um câncer, ou seja uma doença grave qualquer, a pessoa que vai te visitar, a pessoa que vai te consolar, a pessoa que vai orar por você, a pessoa que vai ser solidária a você, que vai te apoiar, que vai dar o ombro a mim para você chorar, a pessoa chega lá e diz assim, esse câncer que você está com ele, essa Covid você está com ela, essa doença você está com ela, eu tive um amigo meu que também teve e morreu. Você acha que o doente que está deitado na cama esperando uma palavra de ânimo de você vai aceitar essa palavra sua? Eu espero que eu nunca faça isso comigo. Se um dia eu precisar, não venha me derrotar, porque eu reajo, eu vou reagir. O sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo em nome de Jesus. Cuidado, irmãos, cuidado, porque as palavras têm peso. Aí ele faz assim, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Onde foram os retos destruídos? Quando foi que Deus destruiu um reto? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade sem meu mal, isso mesmo eles cegam. Então, Jó, se alguém está passando por uma prova é porque semeou mal, né? Semeou coisa errada, né? Não estou te acusando diretamente, mas eu estou falando para você que se alguém chega no ponto que você chegou, é sinal de que semeou alguma coisa errada. Aí ele fala, queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Pois se Jó pecasse, também seria castigado. Olha só, mais uma vez. Aí olha para ele, faz que estava perto dele, a própria experiência dele. Então começa a dizer sobre suas próprias experiências. Quanto a mim, ele faz, Temanita, eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Jó, você não está buscando a Deus? Busca a Deus, entrega a causa. E diria para ele, escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto e te contarei. Ó, como é que fala isso? Quer dizer que parece que Jó não tinha orado, não tinha feito nada. Jó, se eu fosse você, eu buscaria a Deus. Você não está buscando a Deus. Quantas vezes nós já ouvimos isso da igreja? O irmão tem que orar mais, o irmão tem que subir o monte, o irmão tem que jejuar, porque se o irmão não orar, não jejuar, Deus não vai lhe responder. Oh, meu Deus, que esse povo não conhece nada do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa de todo o meu coração. O Senhor, quando nos responde, quando nós precisamos de uma palavra, Ele responde pela misericórdia que Ele tem de nós. Não é porque nós vamos orar um pouquinho mais, meia hora mais, 2 horas mais, uma noite a mais. Não é porque a gente vai subir em cima do monte que Ele vai ficar contentinho com a gente, vai nos abençoar. Ele abençoa, Ele responde porque Ele tem misericórdia. Misericórdia vem dEle para nós. Vamos dar glória para Ele, vamos dar honra para Ele. Não venha depois dizer assim, eu consegui essa bênção porque eu orei meia hora mais, Deus gostou e me abençoou. Se eu não tivesse orado, Ele não teria dado. Não é nada disso. Ele responde porque Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é benigno. Amém? E continua, ele faz falando sobre a experiência que não podia ser desprezada, né? Aí, lá, usou uma palavra interessante, depois Paulo lá na frente escreve essa palavra, né? A Bíblia diz que a tribulação produz perseverança. A luta produz perseverança, porque a luta, quando você se esforça para vencê-la, ela vai produzindo perseverança. A perseverança cria em nós a expectativa da esperança, da experiência. E a experiência vai produzindo a esperança. Olha que coisa interessante, isso é uma cadeia tão bonita, né? Não quer dizer que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz a experiência produz a esperança, mas a tribulação continua lá. Mas a tribulação agora, com a esperança no Senhor, como Paulo disse, que não é para ser comparada com a glória que há de vir. Por isso, nós cristãos, quando você pregar para alguém, evangelizar alguém, não prometa para essa pessoa que está sendo evangelizada que quando ele entrar na igreja, ele vai viver num mar de rosas, que nunca mais vai sofrer na vida, que nunca mais vai ter tribulação na vida, que tudo vai dar certo para ele. Foi assim que me falaram.
Foi assim que me disseram. Eu não entrei por causa disso, é claro. Mas quando eu comecei a viver a vida cristã, eu percebi que o nosso comprometimento com Deus, a nossa relação filial com Deus, no momento que nós nos tornamos filhos de Deus, que Ele nos concede essa graça, o mundo nos odeia, o mundo nos detesta, a perseguição começa, a luta começa, você perde amigo, você perde oportunidade, você é perseguido silenciosamente, mas é perseguido e você sabe que a luta é tremenda, é grande. Nunca vi cristão verdadeiro, cristão sincero, cristão honesto, cristão que anda na presença de Deus, eu nunca vi um que não fosse perseguido. Por luta, por prova, por tribulação, por dificuldade, qualquer coisa. Mas sempre tem luta lá, porque a Bíblia diz que o mundo nos odeia. E por isso nós sofremos, né? Então, ele vai usar. Então, o tenamita, que era o experiente, ele vai e fala só sobre as experiências de Jó, dele, dos amigos, de todo mundo, e vai dizendo que as experiências da vida não podem ser desprezadas, né? Porque se nós fôssemos experientes com a nossa experiência, nós nunca passaríamos a tribulação. Isso é conversa do ele faz, né? O homem que veio para dar um apoio, daqui a pouco está querendo abrir uma cova para enterrar Jó. E vem com um papo de experiência. Então, número 1, cuidado quando alguém mais experiente quer usar de uma autoridade espiritual que não tem. Ter experiência de vida não quer dizer que tem autoridade espiritual. A autoridade espiritual vem pelo conhecimento da palavra. Alguém, para ter autoridade espiritual, precisa pegar a Bíblia e conhecer a palavra, conhecer o que Deus pensa, o que Deus fala. Não basta só porque eu tenho 50 anos de crente, você pode ter 50 anos de crente e não saber nada de Bíblia, como tem muita gente por aí. Que quando vai ministrar para alguém, quando vai dar um conselho pastoral, quando vai dar um conselho profético para alguém, vem contando as suas próprias experiências que de repente não servem para a gente. Enfraquece, tira nossa força. Por isso, a conversa de Jó com seus amigos foi confronto, foi debate, foi briga, foi dificuldade, foi luta. Foi tão forte o confronto, mas tão forte o confronto, que no final, lá quando Deus entra na história, lá no capítulo, lá depois do capítulo 32, quando Deus entra na história, Deus teve que repreender os amigos dele. Deu uma dura neles, obrigou ele, inclusive, a fazer um altar lá, botar um altar e oferecer um holocausto lá para Jó. E falou, Jó, ora por eles porque eles estão errados. Tudo que eles falaram para você, Jó, não partiu de mim. Tudo que eles falaram para você, Jó, não é o meu pensamento. E ele virou para eles, vocês estão errados, vocês não souberam falar nada. Bem, aí veio o segundo, né? Veio Bildade, não vai dar para falar tudo hoje, tanta coisa para dizer aqui. Veio Bildade. O Bildade era o suíta, vaidoso que só ele, cheio de vaidade, né? Muito vaidoso. E foi lá para consolar também a Jó, né? O argumento de Bildade era falar das vaidades, vaidade do mundo, vaidade disso, vaidade daquilo, né? E começa então a conversar com Jó e apresenta o argumento da vaidade. Mas olha só os argumentos dele, como é que são? Primeiro ele mostra que tudo passa, tudo vai passar, né? Nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Ele faz também uma comparação com as plantas, né? O sujeito isso era bom de conversa, né? Faz uma comparação com as plantas que são belas, a planta é bonita, a flor, você olha para uma flor, a flor é bonita, João, é linda, mas daqui a pouco ela seca, daqui a pouco ela morre, né? Como quem diz assim, ó, você era forte, você era rico, você era... É a vida, já é a vida é assim mesmo, né? Acontece com todo mundo, né? Ou seja, não está dizendo nada com nada. Depois faz uma compilação fala até da teia de aranha, fala, você está vendo a teia de aranha? A aranha faz lá uma teia e tal, mas não tem firmeza nenhuma, não tem força. Lembra também que pessoas já sofreram vendo. Ou seja, ele está querendo consolar Jó, um argumento fraco para Jó, fraquíssimo demais. Como ele assim, Jó, aceita, fica leproso, aceita, morre. É melhor você entender que a vida é assim mesmo. A vida é cheia desses problemas. As flores secam, os homens morrem, a terra passa, a aranha morre, a aranha perde sua teia. Olha quanta coisa está vendo. Vaidade do tempo. Depois ele vem com palavras. Ele era bom de argumento também, humildade, né? Suíta, muito inteligente. Aí ele repreende a Jó, porque Jó, você fala demais, Jó. Nós sentamos aqui, ficamos uma semana sem falar, né, pensando o que estava acontecendo contigo, e de repente você dando a falar que não para de falar.
né? Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual o vento impetuoso? Jó, para de falar, Jó, está falando demais. Quem dá conselhos espirituais, um ministro, né? Seja pastor, evangelista, apóstolo, profeta, mestre, quando eu aconselho, você tem que prestar atenção que muitas vezes a pessoa que você vai aconselhar, ela está precisando não de ouvir palavras da sua boca, mas está precisando de que você empreste o seu ouvido para que ela possa falar ao seu ouvido. Ela precisa desabafar. Tem uma hora, conselheiro, tem uma hora, pastor, que na hora que você vai fazer o tratamento de temperamento, de caráter psicológico, tem uma hora que a tua boca fecha e teus ouvidos abrem. Porque é assim, até Deus age assim. Quantas vezes nós vamos orar e Deus fica só quietinho, ouvindo o que nós temos a falar? Quantas vezes nós passamos orando numa vigília a noite inteira e o nosso Deus está em silêncio, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Ele não nos interrompe, ele vai ouvindo, ouvindo, porque na verdade o que nós queremos é falar. E Deus ouve, né? Então toma cuidado, porque às vezes, conselheiro, você tem boca e tem ouvido. Aprenda a usar os dois quando vai fazer um tratamento espiritual, uma cura interior com alguém. Aprenda quando é o momento de falar e fechar o ouvido, e quando é o momento de fechar a boca e abrir o ouvido, né? Precisa ter experiência para isso. Aí vem lá a Bildade com as palavras, né? E falando sobre Jó, né? Até quando andarás à caça de palavras? Considera bem, então falaremos. Até quando você... Palavras, você quer falar, você quer... Jó, não adianta você falar, você pode falar à vontade aí, mas a verdade é que você está leproso, está mal na história, está pobre, vai morrer, né? Então, não fica falando muito. Ele não queria ouvir, ele não queria que Jó falasse. Cala a boca, você já está perdido, não tem jeito para você, então deixa a gente falar, que nós estamos na condição de falar, né? Vem com a vaidade dos homens depois. Ele defende a justiça divina e afirma que o homem é pecador, o homem tem que sofrer mesmo. O homem tem que sofrer, porque somos reputados por animais. E aos teus olhos passamos por curtos de inteligência. Ou seja, nós somos ignorantes, nós somos burros, não entendemos nada, né? Então, você pode ver que os homens não são nada. Então, Jó, o que você vai exigir de Deus? Você não é nada, Jó. Você está mais próximo do animal do que de uma pessoa. Você tem que entender isso, né? Quando ele descreve o futuro de quem não confia em Deus, dizendo, olha o que ele fala: tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o paradeiro que não conhece a Deus. Ó, você está numa situação em que é a tua vida mesmo, é a morada dos perversos. Essa aí é uma lepra, é a tristeza, é a dor, é a pobreza, é a miséria, né? Esse discurso, irmãos, é tão comum na igreja hoje, né? Pega um irmãozinho que está sofrendo, nada dá certo para ele, está desempregado, está com problema de saúde, problema na família. Aí as pessoas logo, né? Pois é, não anda direito com Deus, ele não ora, ele não busca Deus, ele não faz isso, faz aquilo, né? Ele não respeita, ele não considera. Começa logo a botar uma carga pesada em cima. Não faça isso, não faça isso, porque o que aconteceu com qualquer um, de sofrimento e tribulação, nós sabemos que o nosso Deus está prestando muita atenção e abençoando. O discurso de Bildade, ele tem uma sabedoria, né? Ele é sábio, mas é uma sabedoria dele próprio. Não é uma sabedoria teológica, não é uma sabedoria bíblica, não é uma sabedoria que a palavra vem lá do alto, não. Ele fala bonito, como muita gente fala bonito, mas cadê o fundamento? Ele não fundamenta nada, ele só vai dizendo, os homens acontece isso, acontece aquilo, com as plantas, com os homens, com todo mundo, com você, comigo, com todos nós. Então, vamos aceitar dessa forma. É um argumento humano, é um argumento carnal, é um argumento da sociedade. Um conselho que pode ser dado até para o incrédulo, para o espírita, para o católico, para uma religião qualquer, não tem problema, né? Ou seja, palavras bonitas são bonitas, mas às vezes não produzem efeito. Palavras bonitas são doces para se ouvir, mas não produzem efeito. Então, não adianta nada ouvir palavra bonita e continuar sofrendo do mesmo jeito. Então, para ele, para a Bildade, o que valia mais eram as suas próprias palavras. Eu falei bonito, falei melhor do que ele faz, mas e daí? Não convenceu a Jó, não convenceu ninguém, nem os seus amigos estavam ali, não convenceu ninguém. Então, na verdade, nós temos a pessoa que veio com a experiência e temos a pessoa que veio com as vaidades da vida.
Ah, porque acontece isso, acontece aquilo, você tem que aceitar, porque essa é a vontade de Deus, não tem jeito, né? O Senhor faz isso mesmo, e acontece e tal. Cuidado, cuidado, porque até agora 2 amigos não fizeram absolutamente nada com ele, né? Vamos ver se dá pra, vamos falar terceiro. Aí aparece o Zofar, na Matita. Esse era, dos 3, esse era o legalista. O primeiro era o experiente, o sábio, né? O sábio. O segundo era o vaidoso. E o terceiro é o legalista, cheio de legalidade. Era da região normal. Diz que o Zofar foi legalista, acusou Jó de estar pagando pelos próprios erros. Jó, não está assim porque você deve ter pecado. Você, né, quem faz isso, Deus castiga desse jeito. Você deve ter feito muita coisa errada, né? Isso é um julgamento divino e você está sendo condenado pelos seus próprios pecados. Os 2 discursos de Zofar estão nos capítulos de 11 a 20, né? E ele fala, primeiro legalismo da religiosidade. O legalismo maldito é esse da religiosidade, que as pessoas tentam colocar a religiosidade acima do Senhor. Esse legalismo religioso foi o mesmo que atacou o Senhor Jesus quando esteve na terra. Vieram cheio de discursos, cheio de leis, cheio de doutrinas, cheio de conversa fiada, e até coisas que não existiam na Bíblia, até vieram para cima dele com isso. Um dia disseram para Jesus Cristo, está curando no sábado. Ele fez uma cura no sábado. E a lei diz que não pode curar no sábado, né? Moisés diz que não pode curar no sábado. Que conversa fiada é essa? Você não vai encontrar isso na Bíblia em lugar nenhum. A Torá, a lei, nunca disse que não podia curar ninguém no sábado. Isso não existe. Isso é invenção dos rabinos que queriam atacar Jesus Cristo. Isso é invenção dos sacerdotes que não gostavam dele. Não pode curar no sábado, não pode. Pode sim, tanto é que ele curou. Jesus não desrespeitou nenhuma lei, porque Jesus conhecia a Torá muito bem. Então, quando vieram com essa conversa assim, não pode no sábado, vamos condená-lo porque curou no sábado. E daí, qual é o problema? O que tem isso de mais? Onde é que está escrito isso? Na Bíblia? Na Bíblia não está. Na Torá? Não tem nada disso na Torá. Isso é invenção, isso é moda, é modismo. Legalismo religioso daquela época já, né? E outras coisas mais que eles faziam, falavam com Jesus Cristo, né? No primeiro discurso dele, lá no capítulo 11, ele faz uma bonita pregação, um lindo discurso. Isso já estou falando do terceiro amigo, Zofar. Faz um lindo discurso falando sobre verdades que Jó, né? Eu vou falar as verdades para você aqui, mas doutrina você não sabe. Como ele, o religioso, né? Fosse ele, não o Jó. Então ele defende a sabedoria de Deus, Deus é sábio e tal. Claro que Deus é sábio, todo mundo sabe disso, né? Deus é sábio e condena os pecadores, condena os pecadores. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, tudo bem, vamos lá, né? Depois começa a dar conselho a Jó para Jó se arrepender. Ou seja, ele está acusando o Jó, está acusando. Ô Jó, você está assim, rapaz, porque você errou, você pecou. Você não tem jeito não, isso aí quando a pessoa erra, Deus castiga mesmo. Ou seja, legalista. O legalista é aquele que quer ver justiça o tempo todo em cima dos outros, não dele, em cima dos outros, né? É mais ou menos o caso de Isaías, como no capítulo 6, quando ele fala assim, ai de mim que vou perecendo. Se você ler do capítulo 1 até o 6, você vai ver que as profecias de Isaías eram sempre em cima dos outros. Ai dos bêbados que bebem, que se embriagam, ai das prostitutas, ai dos miseráveis, ai dos ladrões, ai de todo mundo. Mas quando chegou no capítulo 6, que ele vê o Senhor assentado sobre o alto, sobre o trono, ele olhou para dentro dele e falou assim, ai de mim. Agora pegou para o lado dele, ai de mim. E aqui está o Zofar com o legalismo dele de acusação, falando que a lei, que a religião é isso, e que na visão religiosa dele, quando alguém peca, tem que ser castigado. É muito bom quando se fala para os outros, mas quando é o próprio, ele quer sair fora e pedir a misericórdia de Deus. É o que a gente mais vê por aí, né? A pregação às vezes é bonita, mas é pregada de forma errada. Tem muita gente que lê a palavra, diz umas palavras lindas, maravilhosas, bonita, poderosa, tocante, chocante, mas que é completamente fora do contexto ou não representa aquilo que Deus realmente está dizendo, né? E ele fala para Jó, se arrepende, Jó, se arrepende e volta, que ele vai te abençoar. Só que Jó também não foi na conversa, mas o que foi que eu fiz? Onde está o meu erro? Mostra para mim.
Aponta, diz assim, você pecou nisso, nisso, nisso. Vocês falam que eu pequei, mas em pecar em quê? Qual é o meu pecado? Segundo o legalismo dele. Primeiro é o legalismo religioso, que já é horrível. Já é terrível. Legalismo religioso. Eu posso falar muito bem disso, porque eu me converti num tempo em que pouco se falava de Bíblia na igreja. Onde eu estava, não vou dizer o nome da igreja. Pouco se ensinava a Bíblia na igreja. Mas o legalismo religioso, o maldito legalismo religioso, era todo dia, toda hora. Mulheres não podem raspar as pernas, mulher não pode usar brinco, mulher não pode usar batom, mulher não pode pintar as unhas, mulher não pode isso, mulher tem que usar o coque, mulher tem isso, tem que botar roupa comprida, os homens não podem usar bigode, não podem usar calça apertada, tem que ser de terno, tem que ser de gravata, a gravata não pode ser larga, né? Tinha até a tal gravata, língua de vaca, não pode ser língua de vaca, tem que ser estreitinha. Olha, quanta coisa que a gente passava, futebol é do diabo, televisão do diabo, rádio é do diabo, a praia é do diabo, tudo é do diabo. Eu não sei nem quem está fazendo nessa terra aqui, tudo é pensando de Satanás. Era um legalismo religioso. Até que a gente começa a estudar a Bíblia e vê que aquilo tudo é lixo humano. Não tem na palavra, não tem no coração do Eterno, não tem no coração do Senhor, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive desse maldito legalismo religioso que Zofar estava a fim de empurrar em cima de Jó. Jó precisava de força, e a conversa dele está arrancando a força de Jó. Só não arrancou porque Deus está prestando atenção. Enquanto os três argumentavam com Jó, enquanto Jó argumentava com Deus, o Senhor está prestando atenção, o Senhor está sentado no trono dele, olhando tudo aquilo e preparando o castigo dele, né? Aí vem com o legalismo de opinião. Agora vai dar a opinião dele. Ele se acha muito entendido, né? Conhece tudo, né? Aliás, todo legalista religioso se considera sábio, entendido, né? Porque está escrito assim, está escrito assim, tal. E às vezes a pessoa rejeita obedecer a Deus para atender um preceito religioso legalista. Quantos cristãos tem hoje no mundo? Eu estou falando de gente do interior, não estou falando de gente de cidade grande, Rio, São Paulo e, né, cidade grande, que às vezes considera mais o legalismo religioso do que a própria palavra de Deus. E aí vai se dar mal. Aí vem com as opiniões dele também, não só da religião, agora dele. Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. O meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Meu entendimento, Zofar. Ô Zofar, Jó está esperando a palavra do Senhor através da tua boca, rapaz. Quer falar através do teu entendimento, segundo Deus sabe, né? Tua opinião, né? Minha opinião é essa. Quantas vezes eu vejo até pastores à porta, não, porque segundo a minha opinião, eu entendo que a palavra diz isso e isso. Quem disse que a sua opinião é exegese da palavra? A exegese é uma técnica de interpretação, né? Você analisar o texto, conforme ensina lá, principalmente segundo a exegese hebraica, que é melhor, muito melhor do que as que a gente aprende na teologia sistemática profunda, de 4 níveis, né? O Pardes, né? Sabe o que é o Pardes? Vai saber o que é o Pardes, que é o nível de interpretação da palavra no seu contexto original, você vai entender, e aí sua opinião fica de lado. Deixa a sua opinião de lado e vai na opinião do Senhor, porque a opinião do Senhor é a verdadeira, a interpretação é verdadeira. Mas vamos lá, né? Eu acho, eu penso, eu acredito, porque segundo o meu entendimento, eu acho que Jesus quis dizer isso, eu acho que ele quis dizer aquilo, mas acho isso, mas e você não tem que achar nada. Você tem que entender o que ele disse, bastante, né? E ele fala, segundo o meu entendimento, João, você tem que realmente mudar de vida, se acertar, porque você está errado mesmo. Aí depois ele vem com o terceiro legalismo, que ainda está filiado, é filhote do legalismo religioso. É o legalismo de acusação. Ih, meu Deus. Zofar argumenta que Jó era muito rico. Você é rico. Sabe por que você é rico, Jó? Você é rico porque você oprimiu e desamparou os pobres. Você roubou casas que você não edificou. Epa, peraí, que é isso, Zofar? Que é isso, Zofar? Que prova você tem contra Jó? Está chamando Jó de ladrão? Ô Zofar, você está dizendo que Jó enriqueceu porque oprimiu os pobres? Você está dizendo que ele roubou casas que não edificou? Que história é essa, Zofar? Você inventou uma história, você criou uma história. E quantas vezes hoje, no nosso mundo de hoje,
na nossa vida aqui no século 21. A gente vê irmãos acusando o outro, aquele irmão ali cresceu porque o diabo ajudou, aquele outro cresceu porque fez isso, aquele roubou porque é corrupto. Peraí, você não sabe nada, não tem problema, mas a tua cabecinha começa a produzir coisas que não existem. O homem está morrendo, o homem está leproso, o homem está pobre, o homem perdeu os filhos. Tem 10 filhos dele que morreram, não foi um, foram 10. O homem está arrasado, o homem está desesperado, o homem está a um passo da morte. A mulher dele já deu uma dura nele. Ele já perdeu a esperança com a mulher. Os amigos que ele esperava agora vêm e ainda fala isso. Jó, sabe por que você era rico, Jó? Você era rico, você roubava. Olha, irmão, eu acredito, agora é opinião minha, eu acredito que Jó devia fisicamente estar muito fraquinho mesmo. Porque para ouvir uma acusação dessa e não levantar a mão contra Zofar, ele devia estar muito fraco. Ou estava muito na dependência do Senhor, porque como é que pode inventar uma história dessa? Então, Jó, você não poderia continuar próspero, porque Deus viu que você oprimia o pobre, Deus viu que você roubava casas que não edificou, por isso Deus impediu tua prosperidade, arrancou tudo de você, matou teus filhos, te meteu uma lepra ainda. Ei, que Deus mau é esse de Zofar? Qual é o Deus que ele está se referindo? É o nosso? É Hashem? Oh, que coisa tremenda é essa, Zofar? Zofar, você tem que se converter, Zofar. Zofar, presta atenção. E vai falando, e dizendo, ele deseja que, ele chega assim a declarar que Jó deve ser mais castigado ainda, toda sorte de castigo para cima dele, lá no capítulo 20 já. Dizendo, tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus. Tudo que está acontecendo contigo foi Deus que decretou, Jó. A justiça estava... Ou seja, a justiça na cabeça dele, a justiça estava acima dos sentimentos. Eu amo você, Jó. Eu gosto de você, Jó. Vim aqui porque te amo, Jó. Mas eu quero que você seja castigado, Jó. Eu quero que você seja punido, Jó. E não deu moleza para ele. Irmãos, eu tenho que escrever aqui. Vou parar por aqui porque completou o nosso tempo. E na sexta-feira eu vou continuar esse estudo aqui, porque ainda preciso falar da argumentação de Eliú, que é o quarto amigo que chega depois. Primeiro chegaram 3, né? Depois, lá no capítulo 32, vou botar aqui 32, chegou Eliú. Aí Eliú, qual a personalidade de Eliú? Misericórdia. Ó, o primeiro era experiência, o segundo era vaidade, o terceiro legalismo. Aí o quarto amigo chega com a misericórdia. Ih, vai ser muito bom. Então eu vou ter que parar por aqui, porque o tempo não dá mais. E é muito assunto para falar. Eu estou vendo aqui que já completamos 1 hora e eu não posso passar, porque tem uma regra aqui do horário. Irmãos, essa palavra é muito forte. Esse homem Jó talvez seja o maior exemplo de alguém que conquistou a fortaleza para vencer e não se afastar 1 milímetro sequer da presença de Deus. É coisa profunda, é coisa tremenda, porque argumentou mesmo a sua fraqueza na derrota. O homem que estava sendo olhado com piedade, não estava sendo olhado assim como um acusado, como um culpado. O homem que não tinha mais... Onde que Jó arranjou tanto argumento para contrapor esse pessoal? Da onde ele arrancou tudo isso? E a gente nota que no final, ou seja, no final, mas antes do final, o próprio Hashem sabe que ele tinha uma força extraordinária dentro dele. E eu vou provar por quê, mas isso é na sexta-feira, tá bom? É profundo mesmo isso, e às vezes, irmãos, eu dou graças a Deus, mas eu dou graças a Deus, muitas graças a Deus, porque durante o meu ministério, essa palavra de Jó muitas vezes mudou situações em que eu estava debaixo de uma pressão tremenda, de uma adversidade tremenda, de uma luta tremenda com pastores, com igreja, com irmão, com tudo, e de repente essa palavra veio para dentro de mim e disse assim, vou fazer a mesma coisa, vou resistir. E dou graças a Deus, muitas graças a Deus, porque eu consegui vencer todas as minhas batalhas. Quando eu estava pensando que estava enfraquecido, eu pensava que ia cair, e de repente naquela hora eu me levantava na presença de Hashem. Bendito seja o nome do Senhor. É forte, é muito forte, e eu louvo a Deus por causa disso, em nome do Senhor Jesus.
minha pastora Genedré, Ivo também, lá de Portugal, estamos ouvindo, Ivo e Carmen, Deus te abençoe, Ivo, Deus te abençoe, Carmen. Qualquer dia, quando acabar a pandemia, quando os aviões começarem a voar, eu vou visitar o Ivo lá no meio do oceano, lá nos Açores. Deus te abençoe, Ivo, Deus te abençoe também, Carmen. Minha pastora Genedré, está me devendo café. Adelaide de França, minha pastora em Aparecida, José Fábio José Amorim, Simone Braga, aleluia, Maria Ferreira, Cristiane Cabral, amém, Cirineu, Osmar Fernandes, ministra Rosa Gonzalez, aleluia, André Leal, tá firme e forte, meu apóstolo, Nádia Rabelo, de Cataguases, aleluia, Simone, Miriam Fajon, que seja uma hora favorável àquela que te dirige a minha oração eterna, escuta-me com a imensidão da tua misericórdia, responde-me segundo a bondade da tua salvação. Ô Miriam, palavra forte lá do Salmo 69, aleluia, glória a Deus. Ai, graça de Chacon. Amém. Bendito seja o crente louco. Ivan Nelson, aleluia. Deus abençoe. Pastora Sônia Borges também está firme e forte aí. Entrou um montão de gente hoje, hein? Gente, vamos orar. Mauro Felizardo, aleluia. Vamos orar porque já passou muito horário. Senhor meu Deus, eu quero que esta palavra, Senhor, comece a reanimar, fortalecer aqueles que estão nos ouvindo. O fundamento aqui é o da força espiritual que o Senhor nos concede na hora da adversidade, da luta, da prova. Um cristão verdadeiro não pode ficar sem a força do Senhor na vida dele. E a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força aqui na terra, porque para viver no mundo que jaz no maligno, nós temos que ter uma força interior poderosa, produzida pelo Espírito Santo de Deus. E eu te peço, meu Pai amado, envia o teu Espírito Santo agora em cada casa, em cada coração, em cada lar, em cada pessoa que nos ouviu nesta tarde, ó Pai amado, da minha vida também, da minha família, dos meus amigos, da igreja, de todo mundo, para que sejamos fortalecidos na nossa fé, na nossa confiança em Ti e possamos ver mais do que vencedores. Pai, nesta tarde eu entrego a Ti toda a honra e toda a glória desta palavra que pertence a Ti. Receba, meu Pai, receba a honra, a glória, a força, o poder, a riqueza, a santidade, a autoridade, o governo, a unidade, tudo pertence a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E me perdoa, Pai, se alguma palavra não caiu bem no teu coração, me perdoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Sexta-feira estaremos aqui novamente, querendo Deus, porque eu pensei que na sexta-feira está, e o Senhor me dirigiu para um outro lugar, e eu passei o dia orando por um monte de gente que precisava, e naquele dia o Senhor disse, hoje tu não vai fazer a live que eu te quero aqui. E eu fiquei lá, obedecendo ao Senhor. Na segunda-feira fiquei todo entusiasmado que eu ia, de repente eu vou fazer uma visita, e de repente a visita se transformou numa coisa extraordinária, mas extraordinária, que mudou a vida, uma bênção tremenda. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, até sexta-feira, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês e certamente estaremos juntos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém.